Estás sozinho em casa. Nem televisão, nem música, apenas o zumbido baixo do frigorífico e o tic-tac do relógio. Mexes no telemóvel quando, de repente, ouves. Alguém diz o teu nome. Baixinho. Perto. Como se estivesse no corredor. O teu corpo reage antes dos pensamentos. O coração dispara. Os músculos tensam. Escutas. Nada. O apartamento está vazio. 10 minutos depois, acontece outra vez. Um sussurro. Meia palavra. Demasiado claro para ser só o prédio. Demasiado vago para provar seja o que for. A maioria das explicações trata essa voz como algo que vem de fora de ti. Numa família, será um espírito inquieto a testar a tua fé. Noutra, a alma de um avô que partiu. Numa terceira, um sinal de aviso de que a tua mente não está bem. Quase ninguém te conta a versão mais perturbadora. O teu cérebro pode criar uma voz perfeitamente real numa pessoa completamente saudável, sem fantasma, sem demónio e sem doença mental envolvida. O primeiro padrão é simples: ouvir o teu próprio nome. Uma rapariga, nos seus 20 e poucos anos, vive sozinha. 1 ou 2 vezes por semana, geralmente tarde da noite, ouve um suave "ei", ou o seu nome vindo do corredor. Nunca uma frase completa, apenas o suficiente para a fazer virar a cabeça. Verifica os quartos, espreita pelo olho mágico, até desliga os eletrodomésticos para eliminar o ruído de fundo. A voz continua a voltar em noites aleatórias, especialmente quando está exausta. Com o tempo, constrói uma história à volta disso. Talvez o apartamento não esteja vazio. Talvez algo viva aqui. A história assusta, mas pelo menos dá uma forma àquele sentimento. O segundo padrão aparece depois de uma perda. O pai de um homem morre. Durante anos, a tosse do pai significava ele está na sala ao lado. 2 sons curtos e roucos, sempre emparelhados. Semanas depois do funeral, enquanto faz chá, o homem ouve exatamente aquela tosse em 2 tempos vinda da sala. Mais tarde, meio adormecido no sofá, ouve o pai resmungar uma queixa familiar. De cada vez, o som é tão nítido que, por um segundo, o seu cérebro acredita no impossível. Os mortos regressaram. A família chama-lhe um sinal, um consolo. Mas uma parte dele fica mais assustada com a outra opção, que o seu próprio cérebro consegue imitar o pai melhor do que qualquer gravação alguma vez conseguiu. O terceiro padrão é menos pessoal, mas igualmente desconcertante. A televisão fantasma no outro quarto. Estás sozinho em casa e soa como se alguém, alguns no apartamento, estivesse a falar com o volume baixo. Não são frases claras, mas a textura da fala. Subidas e descidas, rajadas e pausas. Como se uma conversa estivesse a acontecer mesmo ali para além da parede. Quando te inclinas e tentas apanhar as palavras, desfazem sem ruído aleatório. Quando deixas de prestar atenção, as vozes regressam. A casa parece ocupada, mesmo sabendo que todas as portas estão trancadas. À superfície, estas histórias parecem diferentes. Um nome, um pai morto, murmúrios anónimos. Por baixo, partilham os mesmos ingredientes. Um ambiente silencioso, mas não completamente silencioso. Um cérebro sob pressão, cansado, estressado, solitário, em luto. E um fundo constante de sons fracos e confusos. Canos a expandir, trânsito filtrado pelo concreto, o frigorífico, o prédio a assentar, o sangue nos teus próprios ouvidos. O teu sistema auditivo recebe fragmentos, não sinais completos. E o teu cérebro detesta fragmentos. Os teus ouvidos transformam vibrações em impulsos elétricos. Esses sinais sobem até ao córtex auditivo, aquela zona do cérebro ao lado da tua cabeça que constrói a experiência de ouvir alguma coisa. Mas esse córtex não é um microfone neutro, é um detetor de padrões. Cada som novo é comparado contra uma biblioteca de modelos. Passos, portas, fala, o teu nome, as vozes de pessoas que importaram para ti. Quando o sinal que chega é forte e limpo, a correspondência é óbvia. Quando o sinal é fraco e distorcido, o cérebro tem de adivinhar. E a evolução ensinou-o a adivinhar agressivamente. Melhor confundir um rangido aleatório com uma voz do que perder uma pessoa real a mover-se no teu espaço. O teu próprio nome é o modelo mais poderoso de todos. Desde a infância tem sido a palavra que exige a tua atenção mais depressa. O teu cérebro está afinado para o detectar através de camadas de ruído, o que os psicólogos chamam o efeito cocktail party. Num apartamento silencioso, o mesmo mecanismo funciona sobre o silvo dos canos ou o baque de um vizinho a deixar cair algo lá em cima. Se o ritmo e o tom de um som vagamente se encaixam no contorno do teu nome, o detetor salta para ele. Internamente, o cérebro rotula o ruído como "isso foi o meu nome", e essa etiqueta é o que experiencias conscientemente. O som bruto na sala foi um baque vago. O nome foi a melhor suposição do teu cérebro pintada por cima. Como o pai morto, a suposição vem da memória. O som da sua tosse, os seus passos, as suas frases favoritas, tudo vive como padrões detalhados no cérebro do filho. Enquanto o pai estava vivo, esses padrões eram alimentados por input real. Depois da sua morte, os padrões permanecem, à espera.
Regressar à mesma cozinha, ficar no mesmo sítio, realizar os mesmos pequenos rituais prepara essas redes. Um rangido aleatório no chão ou tosse de um vizinho atinge um cérebro já à espera de "é aqui que o meu pai costumava estar". Em vez de o corresponder a ruído do prédio, o sistema alcança o modelo mais emocional que tem. Quando essa rede dispara, o cérebro não reproduz um rangido fraco, reproduz uma gravação completa, de alta resolução, da tosse do pai por cima dele. Para o filho, sente-se exatamente como o passado a cortar para dentro do presente. A emoção dele é real, o som é real, a fonte não é. A televisão fantasma segue a mesma regra, mas com menos conteúdo pessoal. A fala humana tem uma forma acústica muito específica, fluindo para cima e para baixo em volume e tom, cortada em sílabas, com pausas e rajadas. O ruído aleatório também tem, se ouvires tempo suficiente. Trânsito distante, água nos canos, o rumor da estrutura de um prédio, tudo contém pequenas flutuações que ocasionalmente se alinham num ritmo parecido com fala. O teu sistema auditivo inicial responde a uma pergunta simples. Isto poderia ser uma voz? Não, isto é uma voz. Numa sala silenciosa, sozinho e ligeiramente nervoso, esse sistema torna-se sobreprotetor e diz sim muito mais vezes do que não. Sentes, alguém está falando, mas quando tentas descodificar as palavras, o sinal colapsa, porque nunca houve palavras para começar. Por baixo destas três experiências corre a mesma lógica antiga. Durante a maior parte da história humana, estar sozinho no escuro era perigoso. Um humano solitário sem um grupo era presa fácil. Durante a maior parte da história humana, estar sozinho no escuro era perigoso. Um humano separado do grupo tinha de tratar cada som pouco claro como uma ameaça potencial. Os cérebros que sobreviveram foram aqueles que transformavam folhas a sussurrar em passos e estalos distantes em predadores a aproximar-se. Esse viés não desapareceu só porque agora vives numa caixa de betão com Wi-Fi. O teu sistema auditivo continua afinado para o pior cenário. Por isso, quando te sentas num apartamento silencioso e o teu cérebro de repente te serve um sussurro, uma tosse familiar, ou a textura de vozes na sala ao lado, não está a revelar um mundo espiritual escondido. Está executando o mesmo algoritmo de sobrevivência que manteve os teus antepassados vivos. Detecta padrões cedo, mesmo que estejas errado. Um ruído vago mais um cérebro cheio de memórias e expectativas é igual a uma voz. O som parece externo, o medo parece justificado. E, no entanto, toda a experiência foi montada dentro do teu crânio, a partir de restos de ruído real e padrões armazenados. Esse é o núcleo da primeira parte. Ouvir uma voz quando estás sozinho não significa que estejas assombrado, e não significa automaticamente que estejas a perder o juízo. Significa que o teu cérebro está a resolver em excesso um problema para o qual nunca foi atualizado, a tentar proteger-te de predadores num mundo onde a coisa mais barulhenta à noite é o teu frigorífico. A distância entre ouvir o teu nome uma vez por semana e ouvir vozes todas as horas é mais fina do que pensas. Não é um sistema diferente, é o mesmo sistema, a funcionar a diferentes níveis de intensidade. A rapariga que ouve um sussurro no corredor e a pessoa diagnosticada com alucinações auditivas estão ambas a experienciar o mesmo evento central, o cérebro a gerar som internamente e apresentá-lo como externo. O que a separa não é o mecanismo, é o controle, é se o cérebro ainda sabe a diferença. Começa com um fato que a maioria das pessoas acha perturbadora. Tens uma voz interna. Neste momento, enquanto lês isto, estás a ouvir essas palavras dentro da tua cabeça. Essa voz não é abstrata. Está sendo produzida pelas mesmas áreas de linguagem do teu cérebro que produzem fala, e ativa partes do teu córtex auditivo da mesma forma que o som externo faz. Se estivesses numa máquina de ressonância magnética enquanto lês silenciosamente, os cientistas veriam atividade em regiões ligadas à audição, mesmo que os teus ouvidos não estejam captando nada. O teu cérebro está a gerar experiência auditiva sem input externo. Isto acontece constantemente. Quando pensas em palavras, quando ensaias uma conversa, quando reproduzes uma canção na tua cabeça, estás a alucinar som. A única razão pela qual não lhe chamas alucinação é que outra parte do teu cérebro a etiqueta como autogerada. Marca a atividade com uma etiqueta. Isto sou eu a pensar, não alguém a falar comigo. Esse sistema de etiquetagem não é perfeito. Funciona a maior parte do tempo, mas pode falhar. A privação de sono enfraquece-o. Depois de apenas uma noite de sono fraco, as pessoas relatam que a sua voz interna parece mais alta, mais intrusiva, mais difícil de controlar. Os pensamentos começam a parecer que estão a ser empurrados para a mente em vez de gerados por ela. Fica acordado tempo suficiente e a fronteira dissolve-se quase completamente. Pessoas em privação de sono extrema ouvem frases completas, música, conversas, comandos. Sabem, logicamente, que ninguém está na sala, mas a experiência é idêntica a ouvir uma voz real. O som tem localização, tom, clareza. Não parece imaginação, parece percepção. A mesma quebra acontece na privação sensorial. Quando o cérebro para de receber input externo, começa a gerar o seu próprio.
Estudos de pessoas em tanques de isolamento ou confinamento solitário mostram que, em poucas horas, o cérebro inventa estímulos para preencher o vazio. Vozes, passos, música. Isto não é ficar maluco, é o cérebro a fazer o que sempre faz, construir um modelo do mundo, exceto que agora não tem dados externos para corrigir o modelo. Por isso o modelo corre desenfreado. Alucina a realidade porque a realidade ficou silenciosa, e o cérebro não tolera silêncio. Prefere preencher o vazio com som inventado do que ficar sentado na incerteza. O luto faz algo semelhante, mas mais lento e mais direcionado. Quando alguém que amas morre, a voz dessa pessoa não sai do teu cérebro imediatamente. Está armazenada como um padrão de alta resolução. O tom exato, ritmo, textura. Enquanto estava viva, esse padrão era desencadeado pela voz real dela a chegar aos teus ouvidos. Depois de morrer, o gatilho desaparece, mas o padrão permanece, e pode disparar espontaneamente. Regressar a um lugar familiar, realizar uma ação familiar, encontrar um cheiro familiar, tudo isso pode preparar a rede. Depois um som externo fraco, uma tosse de um vizinho, um arrastar do andar de cima, cai num cérebro já preparado com "o meu pai costumava estar aqui". O sinal fraco é amplificado através da memória armazenada, e o que ouves conscientemente não é o rangido ou a tosse, é a voz do teu pai, reproduzida a volume total, sobreposta à realidade. Isto chama-se alucinação de luto e é considerado completamente normal nos primeiros meses após uma perda. Estudos mostram que entre 30% e 60% das pessoas em luto relatam ouvir, ver ou sentir a presença da pessoa falecida. A experiência não é um sinal de patologia, é o cérebro a tentar agarrar-se. Redes de memória que foram construídas ao longo de anos não se desligam da noite para o dia só porque a fonte externa desapareceu. Persistem, disparam, intrometem-se. E porque essas redes estão ligadas à emoção profunda, o cérebro tem dificuldade em etiquetá-las como só memória. Parecem demasiado reais, demasiado presentes, demasiado imediatas. A voz não é imaginada, é recordada tão vividamente que atravessa o limiar para a percepção. Agora adiciona estresse e isolamento à mistura. Ambos aumentam a probabilidade de o teu cérebro atribuir erradamente a atividade interna como externa. O estresse coloca o sistema nervoso num estado de hipervigilância. Torna-se mais reativo ao som, mais sensível a sinais ambíguos, mais provável de interpretar ruído como ameaça. O isolamento remove o feedback externo, que normalmente mantém a tua percepção fundamentada. Quando vives sozinho, não há ninguém para dizer "eu não ouvi nada", o que significa que as suposições do teu cérebro ficam por desafiar. Ao longo de semanas e meses, o limiar baixa. Sons que terias descartado como "o prédio" começam a desencadear a resposta. Isso foi uma voz. E porque a resposta continua a acontecer, o teu cérebro começa a tratá-la como informação fiável, em vez de um falso alarme. É aqui que a linha entre normal e clínico começa a esbater-se. Se ouves uma voz uma vez por mês, descartá-la e seguir em frente, isso está bem dentro do intervalo normal de experiência humana. Se a ouves 2 vezes por semana e te incomoda, mas não interfere com a tua vida, isso ainda é normal. Se começas a ouvir vozes múltiplas vezes por dia, se carregam conteúdo, comandos, insultos, comentário, se parecem impossíveis de ignorar, e se perdes a capacidade de dizer "isso provavelmente não foi nada", então atravessaste para um espaço onde o sistema já não está funcionando adaptativamente. Ainda estás usando o mesmo córtex auditivo, o mesmo software de correspondência de padrões, o mesmo sistema de etiquetagem. Mas agora o sistema está a disparar demasiadas vezes, a etiquetar demasiada atividade como externa, e a tua mente consciente não consegue sobrepor-se. A diferença entre ouvir vozes às vezes e ouvir vozes como um sintoma não é a presença da voz, é se mantens a capacidade de atestá-la contra a realidade. Consegues ainda pensar, isso soou como meu nome, mas não há ninguém aqui, por isso provavelmente foram os canos. Se sim, estás bem. Se não, se a voz insiste em ser real, se argumenta contigo, se parece ter agência e intenção, é aí que deixa de ser uma peculiaridade da percepção e começa a ser uma preocupação clínica. E a parte aterradora é que a mudança é gradual. As pessoas não acordam um dia a ouvir conversas completas. Começam com um sussurro aqui, uma palavra ali, e ao longo de meses ou anos, o volume e a frequência aumentam. O que empurra alguém de um lado dessa linha para o outro? A biologia desempenha um papel. Pessoas com certas vulnerabilidades genéticas, pessoas com história de trauma, pessoas com perturbações na regulação de dopamina, todas têm maior risco. Mas mesmo num cérebro completamente saudável, pressão ambiental suficiente pode inclinar o equilíbrio.
Privação crônica de sono, mais isolamento social, mais estresse prolongado, é igual a um cérebro que está executando seu sistema de previsão auditiva em excesso, sem correção externa. Começa a ouvir padrões por todo lado. E uma vez que se fixa num padrão, uma vez que decide aquele ruído é uma voz, torna-se muito difícil desalojar essa interpretação. O cérebro comprometeu-se, construiu um modelo onde vozes existem no ambiente, e agora cada novo som ambíguo é alimentado nesse modelo. É por isso que pessoas em situações extremas, prisioneiros em isolamento, marinheiros sozinhos no mar, cientistas em estações de pesquisa na Antártida, relatam ouvir vozes, música, conversas inteiras, mesmo sabendo, intelectualmente, que ninguém está lá. Os seus cérebros não estão partidos, estão a sobrecompensar. O ambiente tornou-se tão vazio que o motor de previsão do cérebro não tem nada com que trabalhar. Por isso começa a alimentar-se de si próprio. Reproduz sons armazenados, gera novas combinações, projeta-os para fora. A pessoa experiencia isto como externo, porque o cérebro está usando exatamente os mesmos circuitos que usa para som externo real. Não há canal de isto é falso, há apenas som detectado, e o cérebro decidiu que a fonte está lá fora, não aqui dentro. Agora a pergunta final, a mais desconfortável. Se o teu cérebro pode gerar uma voz tão convincente que não a consegues distinguir da realidade, se a única coisa que te separa de alucinações auditivas crônicas é um sistema de etiquetagem que pode falhar sob pressão, então o que é que isso diz sobre todas as tuas outras percepções? Confias nos teus sentidos, confias que o que vês, ouves e sentes é real. Mas os teus sentidos não são câmeras e microfones a gravar passivamente o mundo, são motores de previsão, constantemente a adivinhar o que está lá fora com base em fragmentos de input e uma vida inteira de padrões armazenados. A maior parte do tempo, as suposições são precisas, mas ainda são suposições. E quando o sistema falha, quando prevê uma voz que não está lá, não o experiencias como um erro, experiencias como realidade. É aqui que algumas pessoas recuam para a negação. Ok, claro, ouço o meu nome às vezes quando estou cansado, mas isso não é o mesmo que uma alucinação. Exceto que é. A única diferença é intensidade e frequência. Estás a alucinar uma pequena quantidade. Alguém com esquizofrenia está a alucinar uma grande quantidade. Mesmo processo, mesmas regiões cerebrais, mesma falha de etiquetagem. A distinção não é binária, são versus insano, real versus falso. É um espectro. E estás nesse espectro. Toda a gente está. A pergunta não é, sou o tipo de pessoa que alucina? A pergunta é, com que frequência, e ainda consigo corrigir. Por isso, quando estiver sozinho esta noite, e ouvires aquela voz suave no outro quarto, quando congelares e te esforçares para escutar, e não encontrar nada, agora sabes o que aconteceu. O teu cérebro detectou um som fraco e ambíguo, passou esse som pela sua biblioteca de padrões importantes, encontrou uma correspondência, ou suficientemente próximo, e etiquetou-o como voz. Essa etiqueta tornou-se a tua experiência. O som era real, a interpretação foi inventada. E a única razão pela qual não estás a ouvir vozes o tempo todo é que, por agora, o teu cérebro ainda tem input externo e estabilidade interna suficientes para manter a adivinação dentro de um intervalo razoável. Mas a maquinaria está sempre a funcionar, o limiar está sempre a mudar. E a linha entre pessoa normal que ouve coisas às vezes e pessoa que ouve coisas o tempo todo não é uma parede, é uma inclinação, e estás a ficar nela.